Fala pessoal, meu nome é Marco Augusto Seabra, a gente está aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Docker, né? Eu dei um pouco uma pausa nas videoaulas lá do Quarkus porque a gente vai precisar entrar agora numa estrutura de container, a gente vai querer persistir esses dados, né? Então a gente vai dar uma introdução hoje aqui para falar um pouco sobre Docker, para a gente conseguir instanciar um Postgre, um Mongo, qualquer estrutura via Docker. E para isso a gente precisa ter alguns conceitos, né, básicos para a gente conseguir startar o container, fazer alguma instalação, tá? Bem, e se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no meu canal, curte, compartilha esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Eu vou estar postando mais vídeos sobre Docker, e isso é só a primeira aula. Valeu? Então você consegue empacotar o teu software ali, você consegue pegar uma imagem base, a gente vai entrar nesse detalhe de imagem também, a gente consegue pegar uma imagem base e executar tudo aquilo ali que a gente precisa para ter ali o nosso serviço disponível. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente tem aí um servidor JBoss, Readfly, Tomcat, e a gente precisa expor esse serviço, né? Antigamente, como é que a gente fazia? A gente pegava, copiava a pastinha lá, um arquivo, todos os arquivos do Readfly, do JBoss, pegava, fazia a configuração dos data sources, a gente pegava, instalava um sistema operacional Linux ou Windows, instalava um Java, né, um JDK. Então tem vários passos para a gente conseguir startar esse serviço. Com Docker, a gente consegue configurar todos esses passos em um arquivo. E basta eu ter esse arquivo que eu consigo rodar e instanciar esse serviço, subir esse serviço de forma bem simples. Tá? Então, basicamente, o Docker traz essa facilidade para a gente. Então, o que é container? Né? Container, basicamente, ela é uma instância do Docker, instância do teu serviço, né? Vamos supor, você tem lá, como eu falei, um Readfly e você precisa rodar, né, baseado naquela imagem do Readfly, você já estruturou o que você precisa ter e você vai lá e executa aquela imagem. Quando você executa aquela imagem, o Docker vai lá e instancia um container para você, que tem todos esses serviços disponíveis que você subiu. Tá? Então, basicamente, o container é isso, né? E ele garante também aqui, o Docker ele garante que aquilo está no ar, né? Ele tem uma estrutura ali de permitir que esse serviço fique em pé, tá? Ele tem um controle mais detalhado ali dos recursos que ele está utilizando, tá? E aí você pode me perguntar, mas cara, o VMware já não fazia isso, uma VM? Então, se a gente for olhar para uma VM, né, uma VM o que é? Você instala um serviço de gestão de VM, né, base, e aí ele faz o controle inteiro daquela instância, daquele servidor que você instalou, e você pode colocar ali instâncias até o teu nível de memória, de CPU atinge o limite, né? Então você tem um limite ali para você conseguir subir, né? Agora, já o Docker não, o Docker ele está mais a nível de software, ele está mais a nível ali de uma camada acima, então o VM ele está mais a nível de hardware, né? Então basicamente a diferença de um para outro, e o VM você precisa fazer tudo, né? Instalei, gerei lá, se eu quiser mudar uma coisinha eu vou ter que subir, copiar, o Docker não. Imagina que eu tenho que alterar um data source, né? Naquele exemplo que eu dei anteriormente do JBoss, do Readfly, que eu preciso alterar ali basicamente uma linha de data source, alguma versão de JDK que eu preciso atualizar. No VM, imagina eu atualizar uma versão de JDK no VMware. Eu ia ter que pegar, subir aquela instância, desinstalar o JDK que estava, instalar um JDK novo, e aí copiar esse cara para tudo quanto é lugar. Eu executo toda hora isso, entendeu? No Docker não. No Docker basta eu apenas alterar
uma linha, às vezes, ali do meu arquivo de execução do Dockerfile. Então, isso simplificou bastante o meu setup de infraestrutura, né, de serviço, facilitou bastante, tá? E aqui eu coloquei um descritivo, né? O objetivo desse modelo é compartilhar os recursos físicos entre vários ambientes isolados, no caso do VM, né? Sendo que cada um deles tem sob sua tutela uma máquina inteira, com memória, disco, processador, rede e outros periféricos, todos entregues uma abstração de virtualização. E como se dentro de uma máquina física criasse máquinas menores, independentes entre si. Foi o que eu falei. Então você tem que fazer, para cada VM você instala um sistema operacional, e esse sistema operacional tem que instalar cada serviço que você precisa e configurar. Então, assim, mas você pode falar, mas eu posso clonar uma máquina virtual? Pode. Mas, cara, se você precisar alterar qualquer coisa ali, não é mais Linux, agora é um Windows. Cara, você tem um maior trabalho, você vai ter que reinstalar tudo de novo. No Docker isso simplificou bastante, tá? Então, como eu falei, aqui já é o Docker, tá? O Docker ele já está mais no nível de virtualização de sistema operacional, ou seja, ao contrário de uma máquina virtual, um container não tem uma visão de uma máquina inteira. Então, assim, ele vê aquela camada ali de abstração que ele está. Né? Ele é apenas um recurso, um processo de execução. Você, quando starta um container, a partir de uma imagem, você percebe que o processo dele fica em memória, está ali rodando. É claro que você tem que ter os recursos na tua máquina para conseguir rodar, mas ele não precisa dessa parte de virtualização, né? Essa parte mais acoplada ali do hardware, tá? E é basicamente essa a diferença, tá? Aqui eu trouxe um esquemático, né? Basicamente ele tem ali o esquemático da VM, o esquemático dos containers. Então eu tenho aqui Docker, eu tenho container 2, container 1, eu tenho uma aplicação, eu tenho as libs, eu tenho uma engine aqui do Docker, tenho host e tenho server. Basicamente essa estrutura aqui. E aqui é o que muda um pouco essa parte do hypervisor aqui, né? Que eu tenho aqui. E essa parte do guest OS aqui, do sistema operacional que eu preciso ter ali, né, para subir todas os meus serviços, as minhas configurações. Beleza? Tem alguns elementos do Docker que eu fui falando aí durante as aulas, os vídeos, né? Containers, como eu falei, né? Ele tem sempre como base uma imagem, então eu instancio um container, eu subo um container baseado numa imagem. Essa imagem pode ser, como eu falei, do Redis, pode ser inclusive de um aplicativo, pode ser de um JBoss, de um Tomcat, pode ser de uma fila, né? Um RabbitMQ, pode ser, cara, o que você configurar ali, pode ser de um sistema operacional, né? Pode ser ali qualquer coisa que você criar, ele consegue instanciar. E a analogia que é feita aqui no mundo Java, né? Que é o mundo que eu participo mais, uma imagem é uma classe e um container é como se fosse uma instância dessa classe, né? Então a gente pode, através dessa imagem, instanciar vários containers. Também através de recursos, né, é possível definirmos limitações de recursos e isolamento parcial ou total dos mesmos. Então a gente consegue definir limites para ele não consumir todos os nossos recursos. Então eu consigo ter portabilidade, eu consigo ter isolamento, eu consigo ter prevenção de violação externa e eu consigo ter um gerenciamento melhor dos recursos, né? De quanto está consumindo e tudo mais. Então a gente ganha bastante aqui com Docker. Que é uma imagem, né? Uma imagem, antigamente, quando a gente queria instalar, por exemplo, um Postgre, né? Um Postgre, eu ia ter que ir lá no site baixar o executável se for para Windows, baixar o RPM se fosse para Linux, né? Beleza. E eu ia ter que fazer uma série de processos para rodar aquele executável, rodar aquele cara para ele instalar fisicamente na minha máquina, no meu sistema operacional, no meu computador,
e aí sim eu teria acesso àquele serviço. Hoje, com o Docker, a gente não precisa mais disso. Basta a gente pegar uma imagem que já existe criada do Postgre, a gente vai lá, acessa essa imagem e instancia um container dela, sem precisar executar nenhuma linha de código, é só um comando. A gente roda um comando e ele vai lá, vai no Docker Hub, baixa essa imagem e sobe, instancia essa imagem e o serviço já está disponível. Então isso simplificou bastante, tá? Eu até botei um esquemático aqui, né? Então eu tenho lá container 1 e container 2, ou seja, eu consigo ter N instâncias dessa mesma imagem rodando. Ó, meu aplicativo, o Weedfly, por exemplo, a base aqui é uma imagem Java 8, que está no Debian e que tem um kernel específico aqui. Tá? Meu container 3 ele já não tem o meu app 1, ele tem meu app 2 e também não tem o Weedfly, ele só precisa de um Java 8. Então, assim, eu consigo definir estruturas diferentes de acordo com a minha estratégia, com o que eu preciso. Né? A gente está vendo lá nas outras aulas o que? O Quarkus. O Quarkus, ele, se você rodar no modo JVM dele, você não vai precisar, você só vai precisar do Java 8, do Java 11, do Java 17. Você não vai precisar de um middleware aqui, né? Um Fly, de um JBoss, de um Tomcat, não precisa. Ele já tem essa estrutura que ele já traz dentro dele. Agora, se você rodar no modo native dele, nem o Java 8 você só precisa de um micro sistema operacional ali que já vem dentro ali da estrutura do Quarkus. Então, assim, você consegue definir estruturas diferentes para você rodar e reduzir esse consumo de recursos. Se eu pegar na minha imagem aqui do Weedfly, como eu coloquei, eu não precisava ter aqui uma série de bibliotecas do Linux que ele geralmente instala, e eu consigo reduzir muito esse consumo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de Dockerfile, tá? Eu vou entrar um pouco mais a fundo na parte de Dockerfile. Então, você vê que ele, repara aqui, né? Então, é um script. O que é o Dockerfile? É um script com uma série de comandos para a criação de uma imagem. Então, é a partir do Dockerfile que eu gero uma imagem. E nesse script, podemos fazer uma série de coisas, como executar comandos, criar variáveis, né? Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, eu pego aqui uma imagem do Ubuntu, né? Aí aqui é basicamente quem está mantendo essa imagem, que a gente vai ver que é até melhor colocar como label, né? Isso aqui não é muito adequado. Então eu vou lá e consigo executar comandos para atualizar essa imagem. Vamos supor que eu precise ter aqui uma biblioteca específica, aí ele instala aqui o Nginx, né? E aí eles põem essa imagem aqui, ó, todo mundo vai se conectar dela a partir do 8080. E aqui eu falo onde que eu vou startar esse serviço, né? E aqui eu executo um comando, né? Então, assim, eu consigo definir coisas ali, cada linha dessa vai executar um tipo de operação que eu preciso para ter meu serviço rodando, beleza? Como eu falei. Aí a gente vai partir para o seguinte, beleza, eu tenho aqui meu Dockerfile, eu tenho uma imagem local, né? No meu Docker, mas, cara, eu preciso disponibilizar essa imagem em algum lugar que todos consigam acessar. Aí a gente vai entrar no Docker Registry, né? É como um repositório, é onde eu armazeno as minhas imagens, né? Elas podem ser versionadas, comitadas, eu consigo pegar as imagens de lá e é a partir de lá que eu consigo compartilhar essa imagem. A gente vai ver alguns comandos, como o Docker Pull, por exemplo, que a gente consegue pegar essa imagem, o Docker Push, que a gente consegue subir uma imagem para lá e tudo mais, tá? O repositório oficial do Docker é o Docker Hub. Eu vou até navegar um pouquinho aqui, onde a gente consegue armazenar e hospedar e versionar imagens públicas e privadas, tá? Beleza? Aqui está um esquemático das partes principais do Docker. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um CLI, né? Quando eu instalo o Docker local, ele instala um CLI, né? Que é um client, né? Que eu consigo rodar comandos e ele se comunica tanto com o meu Docker local, quanto se eu apontar também, ele consegue subir imagens e tudo mais.
Então eu tenho ele se comunica através de uma REST API aqui, e ele tem um Docker Daemon que ele fica rodando no nosso computador aqui, né? E aí eu consigo instanciar containers, como eu falei, e ele também armazena as imagens aqui, ó, que eu vou gerando e que eu vou baixando também. Ele vai armazenando aqui. E aqui eu consigo tanto baixar imagens do Docker Registry público ou privado, e eu consigo também enviar imagens para lá, tá? Então, basicamente, é essa estrutura que a gente tem aqui do Docker. Beleza? Deixa eu pegar aqui, a gente vai acessar aqui para ver agora como é que eu baixo, né? Como é que eu instalo o Docker, né? Isso é importante também. Deixa eu mudar aqui minha janela. Como é que eu faço para baixar? É muito fácil. Cara, isso a gente está acostumado, né? Eu estou aqui no Linux, ou desculpa, eu estou no Windows aqui. Então ele já me direciona aqui para uma página. Eu vou colocar esse link lá no vídeo. Ele já me direciona para um Get Docker, que tem opções para Mac, opções para Windows e opções para Linux, tá? É basicamente baixar, esse é um executável, tá? Ele vai dar um next finish para Windows, e a gente consegue instalar ele de forma bem fácil, tá? Basicamente isso. Outra coisa que eu queria falar, sim, vou abrir nessa mesma página, que eu acho que eu consigo compartilhar. Consigo. Eu tenho lá o Docker Hub. Docker Hub, que é onde a gente armazena. É uma das possibilidades, tá? Então eu tenho aqui um hub.docker.com. Eu já tenho acesso, basicamente, se você quiser criar ali. É só você preencher os seus dados ali, tá? Beleza, foi. E eu já tenho algumas imagens aqui que eu montei, tá? Por exemplo, tem uma imagem que tem o Keycloak com Postgre, o Weedfly com Postgre. Então eu já montei algumas imagens aqui, vocês podem dar uma olhada, tá? Eu vou passar esse link aqui também para vocês, tá? Então ele mostra aqui, ó, por exemplo, como é que eu fiz, tá? Como é que eu preciso rodar. Aqui tem um lugar que eu me esqueci aonde, que eu vou achar aqui, builds, não é em builds. Tags, acho que em tags. Se eu vier aqui na latest, ele vai me mostrar o Docker file desse cara. Então ele tem lá toda a estrutura que foi rodando aqui para gerar esse cara. Olha lá, nosso Docker file. Beleza, então assim, ele mostra aqui. Tem outro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, um Rabbit ativando uma configuração lá de Stomp. É bem específico, tá, gente? Não se preocupe com isso. Eu fui aqui, criei a partir de uma versão do Rabbit e ativei lá o Stomp, tá? É uma configuração aqui, ó, Enable, tá vendo? Um tipo de plugin que eu rodei e ele pegou, copiou aqui e beleza. É isso, é o que você precisa, e eu vou mostrar para vocês depois esses repositórios aí que estão disponíveis no Git também, subir para o Git, tá? Mas vamos lá, por exemplo, se eu quiser pegar uma versão do Mongo, eu vou digitar aqui, qual que isso aqui é? Um Express, ele começa a listar uma série de imagens aqui, ó, que você consegue subir. Vamos, sei lá, Mongo Community Server, não sei. E aí ele disponibiliza aqui essa imagem para a gente poder baixar e subir na nossa máquina. E aí, basicamente, aqui, ó, se eu der um overview, aqui ele não mostra como é que eu rodo, mas aqui ele mostra como é que eu pego essa imagem. Então, copio esse comando, vou lá, executo aqui na minha máquina e ele vai baixar essa imagem. Vai estar essa imagem local e eu vou conseguir subir essa imagem. Beleza? A gente vai fazer uns exemplos práticos aqui para exemplificar o que eu estou falando. Tá bom?
Então, eu vou pegar aqui um exemplo prático para a gente rodar. Deixa eu pegar aqui. Criar até um projeto, criei um projeto lá no Git, eu estou começando a preencher junto com vocês aqui esse pedaço. A gente, para começar a entender lá, né, ele tem um help bem explicado. Então, se eu vier aqui, por exemplo, como é que eu faço aqui, que variáveis, quais são os parâmetros do comando logs. Então, eu vou lá, dou um docker logs -help. Aí ele vai listar tudo que tem aqui, o -f, o -n, o -t. Então, ele tem todas as estruturas aqui para eu conseguir entender melhor como que eu rodo aquele comando, tá? Então, como eu falei aqui anteriormente, eu até achei uma versão melhor aqui, que a gente estava olhando lá, do Mongo, tá? Então, eu vou rodar esse comando aqui, basicamente, o que ele tem, né? Se a gente for lá, ó, docker run -help, você vai ver que ele tem bastante coisa, tem bastante propriedade lá, que a gente pode ver com calma depois. Mas o que interessa para a gente nesse momento aqui cara, como é que eu rodo essa imagem aqui para eu ter acesso localmente. Eu vou até compartilhar aqui a outra tela rapidinho, porque lá ele na outra página ele traz aqui, ó, tem bastante informação, tá? Naquela primeira versão do Mongo lá, digitei Mongo, tal, ele tem aqui a referência, ele tem bastante documentação desse cara. Então eu consigo aqui ter bastante informação tem o comando que eu peguei, foi exatamente esse. Como é que eu acesso através de outro? Então aqui eu consigo definir aqui como é que eu exponho esse cara. Eu posso gerar um Docker Compose, que a gente também vai ver mais à frente, que ele já traz aqui algumas configurações até de uma ferramenta de você conseguir fazer queries lá. Então, assim, você consegue fazer um setup bem interessante. Mas voltando aqui, deixa eu pegar aqui. Então, vamos tentar rodar esse cara aqui. Vou lá, docker run, eu estou definindo um nome que ele vai rodar localmente aqui, tá? Ele vai rodar, vai criar essa imagem, esse container vai vir com esse nome. E eu estou passando -d aqui, para ele rodar em background, tá? Se a gente olhar aqui, o -d, cadê? Aqui, ó, run container background. E printa o ID, beleza. Então eu tenho aqui, ó, docker run, beleza, vamos ver. Tá lá, já subiu. Aqui a gente vai pegar, vamos pegar aqui outros dois exemplos aqui de comandos, que é o ps. Se eu rodar aqui um docker ps, vamos lá, docker ps -help, ele vai listar lá o que é o docker ps. Basicamente, ele mostra os projetos, os processos, os containers que estão ativos, no docker ps. Vamos lá. Ele vai listar, vai falar, olha, você criou essa imagem, tá? Ela tem o nome de SunMongo e ela está conectada aqui na porta 27017. E ela gerou esse container ID, esse ID de container, tá? Baseado nessa imagem. E aqui ele tem um comando de startup que é o entry point. Beleza? Ele foi criado há 35 segundos, então eu consigo já ver esse cara rodando. O que ele fez? Ele foi lá, baixou essa imagem lá do Docker Hub, trouxe para minha máquina essa imagem e instanciou um container baseado nessa imagem. Ele fez bastante coisa por debaixo dos panos aqui. Tem outro comando aqui que a gente vai precisar. Por quê? Para a gente ver qual a imagem que ele baixou, né? Então, deixa eu pegar aqui. Image. Acho que é isso, tá, gente? Image. Docker image. Isso. Images. Então, Docker images.
Então ele vai listar lá 200 imagens que eu já baixei. Aí eu vou ter que rodar um comando aqui. Eu posso rodar o Docker Images. Ele vai ver, você vai ver que provavelmente ele está mais lá para cima. Só que como eu tenho muita imagem, eu vou ter que rodar um outro comando aqui, que é search docker search mongo. Acho que é isso. Vamos ver se é. Que aí ele vai conseguir me listar a imagem. Ó, ele já pegou aqui, já filtrou um pouquinho, hein? Ó, que é o nosso cara aqui, ó. Tá no primeiro aqui, ó. Então ele consegue filtrar, senão a gente pega, dependendo da quantidade de imagem que a gente tiver local, a gente vai pegar muito e não vai se achar. Outro comando que às vezes eu rodo, eu estou rodando aqui baseado no terminal, então eu consigo fazer um grep aqui, ó, apesar de que aqui ele vai trazer sempre Mongo, né? Vamos ver aqui, Docker Images, pipe, grep. Quem é de Linux vai saber que basicamente ele faz um grep de toda a string que ele está saindo aqui desse resultado. Ele cata e só devolve que está batendo com Mongo. Basicamente isso, ó. Também faz um filtro aqui, ó. Então ele só traz aqui as imagens que tem Mongo. Enfim, tem uma série de filtros que você pode fazer aqui também, tá? Beleza? Bem, qual comando mais que a gente precisa ver? Bem, eu estou com uma instância rodando aqui. A gente poderia depois tentar se conectar a ela, né? Para tentar olhar aqui a parte de porta que a gente talvez tenha que liberar, porque ele subiu a instância e não necessariamente essa porta está aberta para eu acessar, né? Bem, então pessoal, a gente conseguiu rodar aqui o nosso comando aqui. E um problema bem comum que acontece quando a gente roda esse comando é que a gente não expõe a porta, né? Se eu rodar esse comando aqui sem expor a porta, eu não consigo acessar ele de forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou tirar esse cara aqui, vou dar um run igual que a gente tinha feito. Vou verificar aqui se ele está rodando. Beleza, está rodando. Eu tenho um conector aqui que eu vou abrir, que é um Studio, que ele consegue se conectar no Mongo, que é o MongoDB Compass. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Então, o MongoDB Compass, ele consegue se conectar no Mongo. Quando eu tento conectar aqui, repara que eu estou apontando para o URL localhost 27017, que é a porta que o Mongo roda, né? Então, se eu conectar aqui, ó, ele deu connection refused, mesmo eu tendo startado o meu container, ter subido o meu container, tá? O que a gente faz agora, né? Então a gente tem que rodar aquele comando passando a porta para ele expor, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso. Deixa eu abrir aqui. Beleza, estamos aqui agora. Então, se eu der um docker ps, ele vai estar rodando. Eu vou matar esse cara, tá? Como é que eu mato ele? Docker rm-f, porque ele está rodando, e eu coloco o container ID, tá? Beleza, matei. Se eu der um docker ps novamente, não vai ter nada lá. Se eu passar essa propriedade aqui, ó, ele está falando o seguinte: ele vai expor a porta 27017 e na porta interna 27017. Eu posso também mudar a porta que ele está expondo, ou seja, eu posso, se eu tiver com essa porta aqui 27017 ocupada na minha máquina, eu posso botar aqui, sei lá, alguma porta livre, 29017, e ele vai conseguir se conectar nessa porta, na porta externa, e a porta interna dele vai fazer esse redirecionamento para a gente, beleza? Então eu venho aqui, vou startar ele novamente, docker run,
crie ele de novo, se eu der um docker ps, ele vai estar lá, ó, tranquilo, startou, e agora a gente vai olhar lá e tentar conectar ele através do Compass. Então eu vou voltar lá para o Compass, tá aqui, você vê que eu não alterei nada, é a mesma tela, vou tentar conectar, ó, conectou, beleza, ele lista aqui o que tem lá, tá tranquilo, estamos nele, estamos conectados. Então isso é bem importante, passar essa configuração de porta. Mas o que a gente pode ver aqui? Bem, vamos lá para a nossa sequência. Então eu consegui executar o nosso Mongo. A gente já aprendeu aqui essa parte do Docker PS, que ele basicamente lista ali quais containers estão ativos. Docker Images a gente já falou um pouco também. O Docker Search a gente também falou. Uma coisa bem interessante, que é o Docker Exec. Imagina que você precise olhar um log, alguma configuração que está setada no teu container. Esse cara é bem importante, tá? Então, se eu dei um Docker PS aqui, ó, não sei se vocês viram aqui, nosso ID do nosso container é esse, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse ID de container, porque eu preciso dele, e vou botar ele aqui. E vou dar um docker exec, ele executa várias coisas. Eu poderia remover um arquivo, eu poderia listar um conteúdo de arquivo, poderia executar qualquer comando, nesse caso Linux, para dentro do container, e ele me exibiria. O que a gente vai fazer agora é se conectar nesse container via esse comando. Então eu vou me conectar. Ah lá, ele já até abriu aqui a parte do bash dele, ó. Então a gente está conectado via bash nele, eu consigo listar os arquivos. Esse cara aqui eu conseguiria dar um find aqui, né? Rodar qualquer comando aqui para acessar as configurações aqui, ó. Poderia ir para home, sei lá, ver alguma configuração. Conseguiria dar um env aqui, né? Env para ele listar as variáveis de ambiente, ó. Tá lá as variáveis de ambiente, ó. Ele tem o MongoRepo, version. Ele tem algumas configurações setadas aqui, beleza. Então isso é bem importante, às vezes, para a gente olhar um log, né? Apesar do log já ter também um comando específico para a gente olhar alguma configuração que a gente setou. Então a gente roda esse comando aqui. Eu estou dando uma passada geral nos comandos aqui pelo seguinte: é importante você não decorar, né? Mas você entender cada comando, porque ele no dia a dia ele acaba se tornando bem útil, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre tag, tá? A tag nada mais é do que você criar uma versão, né? Você versionar a tua imagem aqui de uma forma local, né? A princípio. O que a gente pode fazer para taguear essa imagem? Vamos supor que eu tenho aqui uma versão que eu rodei e que a gente já vai entrar também no Dockerfile, isso faz mais sentido, mas vamos supor que eu queira taguear essa imagem que a gente baixou para uma tag minha aqui, só para eu ter aqui, né? Se eu pegar aqui, rodar esse comando, ele vai criar uma tag para esse cara, e se eu der um images, né? Docker images, e filtrar por Mongo, ou dar um search, tanto faz, o que ele vai listar aqui pra gente? Ele vai listar todas as tags, olha ela aqui, ó. Aqui. Eu poderia também filtrar por minha tag. Olha lá, ele já lista ela direto. Então, ele vai me listar aqui a tag que eu acabei de gerar, que aponta para a mesma imagem, né? Na verdade, eu não fiz nada aqui. Eu só estou apontando para uma tag que eu criei localmente, tá? Agora, aqui, eu poderia, por exemplo, buildar esse Dockerfile, né? Eu criei um Dockerfile aqui que só tem o from, só tem essa versão de imagem, que é da onde a gente vai começar nosso build, e eu quero gerar esse cara numa tag que é a minha tag, né? Vamos supor que eu criar, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais prático aqui. Deixa eu navegar aqui para o meu Git aqui. Deixa eu só apontar aqui certinho.
que aí eu vou dar um exemplo mais prático desse desenvolvimento. Cadê? Bem, então eu estou aqui no hub.docker, que é onde ele armazena as imagens públicas e privadas, né? É o registry do Docker, é esse, tá? E eu subi para cá algumas imagens que eu customizei, tá? Através do Dockerfile. Um Rabbit ativando o Stomp, né? Como eu falei, um ActiveMQ, um Keycloak com Postgres e um Weedfly com Postgres aqui. Então eu criei essas imagens customizadas e subi essa imagem para eu conseguir utilizar elas no ambiente Kubernetes, eu conseguir utilizar elas no outro servidor, no outro host, tá? Eu consegui baixar ela de qualquer lugar, né? Eu posso dar um from dessa imagem aqui também para customizar essa imagem nas características que eu precise. Então eu subi elas para o hub.docker. Como que eu fiz isso, né? Aqui ele guarda a imagem, guarda a estrutura que eu carreguei, mas eu tenho os repositórios desse cara. Eu vou para o primeiro aqui, que é o Stomp, né? O Rabbit com Stomp, que basicamente eu estou pegando no from lá, né? Naquele from que a gente estava olhando aqui. Então eu pego a imagem do Rabbit, uma versão que eu queira, né? E consigo definir variáveis de ambiente, eu consigo copiar configurações, né? Eu consigo copiar configurações que estão nesse repositório aqui para dentro do Rabbit, né? Para ativar algum tipo de performance, alguma coisa assim, né? Eu consigo ativar, tá vendo? Ó, o Stomp, que é isso aqui, o Management, né? E a parte aqui do AMQP, para ele dar suporte a essa estrutura. Então, eu consigo aqui mudar essa imagem base para ela atender a característica que eu preciso utilizar. Isso que é a facilidade, né? Eu preciso mudar, por exemplo, a versão do Rabbit. Essa versão aqui está com algum problema de segurança. Cara, eu vou alterar uma linha aqui, eu vou rodar esse build novamente, vou subir uma versão e essa versão já vai estar disponibilizada para todo mundo usar. Então, assim, bem simples de fazer, né? Tem uma outra versão aqui que eu subi, que é o Keycloak. O Keycloak utilizando, por exemplo, um Postgre da vida. Então eu vou lá novamente lá no Keycloak, na versão que ele disponibiliza, eu defino algumas variáveis de ambiente aqui e configuro aqui outras variáveis relacionadas a banco, tá? Eu consigo fazer isso, eu customizo a imagem dessa forma para ele suportar esse tipo de configuração. Outra imagem que eu criei aqui foi essa aqui do Weedfly com Postgre, que eu consigo criar de forma dinâmica o meu data source dentro da imagem, tá? Dentro em tempo de execução, né? De build mesmo da imagem. Então eu vou lá, ó, mesma coisa, eu estou lendo uma versão específica lá do Weedfly, eu estou definindo um home, qual vai ser meu deploy e eu começo a configurar aqui, ó, meu standalone. Eu estou renomeando meu standalone, ó, para pegar o completo, né, que dá acesso a diversas funcionalidades. Eu estou setando meu time zone. Eu estou fazendo algumas configurações aqui para colocar esse time zone no startup lá, para ele já subir com esse time zone do Brasil, né? Eu estou definindo aqui, por exemplo, meu data source, meu JNDI, e tudo isso aqui vai como variável para quê? Para quando eu for rodar, quando eu for definir isso na minha configuração, ele já pega, já lê essas configurações e sobe com as configurações que eu preciso. Eu consigo definir aqui, por exemplo, uma fila, né? Então, eu customizei essa imagem aqui exatamente para as necessidades que eu estava precisando naquele momento. Então, isso é bem interessante. Tem uma outra, uma configuração aqui que eu faço de startup também, ó, que eu vou para fazer o deploy, ele vai lá, né? Varre, verifica, começa a startar o servidor, starta o servidor, adiciona o drive do Postgre, que está na raiz desse repositório,
ele adiciona um data source, né? Ele vem lá o JTA, pega as variáveis de ambiente aqui, ó, que a gente definiu lá no Dockerfile e cria esse data source de forma dinâmica. Ele cria a fila de forma dinâmica, entendeu? Então, eu automatizei todo o meu processo aqui de criação do meu ambiente, que eu tinha que ir lá toda hora, pô, vou precisar gerar um ambiente novo, vou lá, instalo o JDK, instalo o sistema operacional, instalo, copio pasta de Fly, crio data source, defino que ele as filas, defino a estrutura, né? É muito simples a gente automatizar isso aqui com o Docker, né? Então, voltando para o nosso ambiente aqui, deixa eu voltar aqui para a gente voltar. Beleza. Agora vocês estão vendo minha tela. Então, eu posso gerar uma tag, como eu falei, e eu posso rodar esse build aqui a partir desse Dockerfile. Por que eu vou gerar esse build a partir desse Dockerfile? Porque eu posso criar estruturas aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, de copiar arquivo, de executar algum tipo de comando, de remover alguma coisa que eu não preciso dessa imagem, de ativar funcionalidades que eu precise ter no Mongo, sem precisar instalar, fazer todo o processo de instalação manual. Então, eu vou rodar esse comando aqui. Ele já roda fazendo uma tag, tá vendo? Ó? Por que eu botei Marco Guto aqui, que é o nome do meu repositório pessoal lá do Docker Hub. Né? E aí eu vou setar uma tag específica e ele vai ler o Dockerfile aqui, que é o arquivo, para conseguir buildar. Vamos lá. Beleza, ele está pegando a imagem, está rodando e gerou lá. Ó. Então, se eu vier aqui, fazer aquele comando lá, pegando por minha tag, ele vai ter aquele primeiro lá que a gente rodou em cima, esse aqui, e ele vai ter esse de baixo aqui, ó, esse de cima aqui, que é apontando já para o nome que eu vou utilizar para subir. Eu poderia usar, como eu já tenho um arquivo Dockerfile na raiz, eu não precisaria estar referenciando o arquivo aqui, tá? Eu poderia usar esse comando também, que é o ponto, que eu já estou no diretório raiz, e no diretório raiz já tem um Dockerfile, tá? Como que eu me conecto ao repositório do Docker? No Docker Hub, por exemplo, ou algum Docker que você tem instalado, algum Docker REST que você tem instalado, né? Basicamente, esse é o comando. Eu vou botar docker login, -u é o teu login, -p é a senha. Você não precisa informar o domínio se você quiser se conectar direto ao Docker Hub lá, né? hub.docker.com. Mas se o domínio for particular, for privado, você tem que passar o domínio aqui na frente, tá? Eu já estou logado, eu já fiz o login, tá? E aí agora eu vou fazer um push dessa imagem lá para o meu repositório do hub.docker. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai subir essa imagem que está no meu Docker local lá para o meu registry, né? que ele disponibiliza para mim lá no hub.docker.com. A gente vai perceber, terminou, ó, já foi. Deixa eu pegar aqui, voltar a tela para lá, para a gente poder ver. Então, se eu der um F5 aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? A imagem que eu acabei de subir alguns segundos atrás. Tá? Essa imagem depois eu vou remover, que não faz sentido ela estar aqui. Mas é bem simples a gente fazer esse processo, tá? E a gente está chegando ao fim da nossa primeira aula, falando sobre Docker. A gente vai falar na próxima aula sobre Docker Compose, tá? Vai um pouco mais em cima do Docker Compose. Eu vou subir esse repositório aqui e os links ali dos meus Gits ali, que eu tenho exemplos de customização de Docker, tá? E vou colocar no link desse vídeo também. E compartilhe esse vídeo, pessoal, com quem você acha que faz sentido, né? Com pessoas do teu convívio, porque a ideia aqui é ajudar as pessoas a destravarem algumas tecnologias que elas têm dificuldade, não têm entendimento. E se você tiver alguma coisa que você queira aprender ou algum detalhe que você queira contribuir também, pode colocar nos comentários aí, beleza?
Então, me segue aí, clica nas notificações e compartilha esse vídeo. Valeu, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.